Vamos dar início então à nossa Escola Bíblica Dominical e queremos dar as boas-vindas a todos vocês, às pessoas que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Hoje nós vamos expor o capítulo 7 de Eclesiastes. Abra sua Bíblia comigo nesse texto, por gentileza, e lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Eclesiastes capítulo 7. Assim está escrito Eclesiastes capítulo 7. Está todo mundo aí com o texto? Ok. Está escrito assim: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a tua mão, pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio. Mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe, muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer, e a investigar, e a buscar a sabedoria, e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um, como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Texto longo, parecido com Provérbios, vocês perceberam? São máximas que ele vai trazendo ao longo deste capítulo, que eu coloco como título, Conselhos para uma Vida Melhor. Já que o texto é longo, não vamos gastar tempo com a introdução, vamos direto à exposição do texto. Quais são esses conselhos para uma vida melhor? Primeiro conselho, aprenda a fazer escolhas certas. Aprenda a fazer escolhas certas.
E que escolhas certas são essas? Primeira escolha certa: o seu nome é o seu maior patrimônio. Olha o versículo 1 do nosso texto. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Então vamos pegar só a primeira frase. Melhor é a boa fama do que o unguento. O que ele está tratando? É que naquela época, as pessoas usavam bons perfumes ou unguento para serem aprovadas socialmente, para serem aceitas socialmente. O que ele está dizendo é o seguinte: o melhor perfume que você possa usar é o bom caráter, é o bom nome. Porque você vai ser aceito, não porque você está usando um perfume francês caro, você vai ser aceito por ser uma pessoa honrada, por ter um nome honrado, por ter um bom nome. É isso que ele está dizendo. Então, a melhor fragrância que você pode usar é o seu testemunho de vida, é a sua vida irrepreensível, é o seu nome imaculado. Segundo conselho aí, o dia da morte não deva ser visto como uma tragédia. O que ele está dizendo no verso 1b? O dia da morte melhor que o dia do nascimento. O que ele está querendo informar com isso? Que não basta ao homem viver bem, é necessário morrer bem. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. No dia do seu nascimento, você nasce para morrer. No dia da sua morte, você morre para viver. A morte não é o fim. A sepultura não é o último endereço. Portanto, é preciso examinar que, para o cristão, a morte não é uma tragédia. Porque morrer é deixar o corpo habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor, para que descanse das suas fadigas e as suas obras os acompanhem. Terceiro conselho: a casa do luto é lugar de aprendizado. Olha o verso 2, por gentileza. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos o tomem em consideração. Ou seja, quando você for numa casa de luto, num funeral, bote a sua barba de molho. Aprenda. Primeiro, que a vida é transitória. Segundo, que ninguém sabe o dia da sua morte. Terceiro, que você precisa estar preparado para morrer. Quarto, que a vida pode ser ceifada sem que você tenha chance de se arrepender. Então, trate de viver de maneira adequada. Trate de viver de maneira sensata. Ou seja, a morte tem muito a nos ensinar sobre a vida. Há sabedoria num funeral mais do que numa festa. E Salomão não está aqui dizendo que a sua vida vai ser triste, enfadonha, lúgubre. Não, não é isso não. Você pode celebrar a vida. Ele diz isso lá no capítulo 2, 26, lá no capítulo 3, versículo 12, lá no 5, 18 a 20, celebra a vida, goza a vida, desfrute a vida, desfrute do que Deus tem dado para você, mas para um pouquinho, medite que um dia vão ter que acertar as contas com Deus, e é necessário que você esteja preparado para esse dia. É por isso que na casa do luto tem mais sabedoria que na casa da festa. Na festa não tem reflexão, na casa do luto tem aprendizado. Quarta lição para aprender, quarta escolha certa para melhorar a sua vida. A tristeza é uma excelente pedagoga. Olha o versículo 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. O que ele está querendo dizer? Para um pouquinho comigo aqui. Nós vivemos na geração que investe rios de dinheiro em diversão, para fazer você rir, para fazer você descontrair. Mas essas diversões
E essas promoções do riso, o que elas ensinam você? No que elas forjam o seu caráter? No que elas preparam você para a vida? Que lição você tirou disso? O que ele está dizendo é que a tristeza nos faz pensar mais profundamente do que a risada insensata daqueles que não pensam no valor da vida ou na realidade da morte. Então ele está dizendo aqui que a tristeza precisa nos ensinar. O coração dos sábios está na casa do luto, porque lá você está refletindo, lá você está pensando, lá você está raciocinando, lá você está aprendendo lições para a sua vida. Não é assim mesmo? Esta semana passada, eu tive um dia muito triste, porque um amigo muito querido, mas muito amado mesmo, pastor Lisandro, pastor da Assembleia de Deus, viajou comigo já várias vezes para Israel, era um dos guias mais queridos da agência, que acompanhava as caravanas. E ele foi para o funeral do seu pai, no interior do Rio Grande do Sul, e ele deixou ali a sua esposa com a família, depois do sepultamento do pai, e tinha um compromisso numa outra igreja, que ele era líder na região, talvez já cansado, foi viajar e não sabemos exatamente as circunstâncias do acidente, mas o carro dele entrou atrás de uma carreta, ele foi a óbito imediatamente. E aí você para pensar na correria da vida, no cansaço, nos compromissos, e que lição você aprende? Nós temos dificuldade às vezes de dizer não, eu não posso ir, eu não vou, estou numa outra circunstância. Quantas vezes a gente precisa aprender? Né? Então, ele está dizendo que a tristeza te ensina mais do que o riso, do que a alegria frívola, porque dali você tira lições que podem balizar sua história daqui para frente. Então é isso que ele está ensinando, aprender a fazer escolhas certas. Segunda lição que ele vai trazer para nós é: fuja das armadilhas do caminho, dos versos 5 a 10. Então ele vai nos ensinar 6 coisas aqui. Primeiro, aprenda a ouvir, versículos 5 e 6, confira aí comigo. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual crepitar dos espinhos debaixo da panela tem a risada do insensato, também isso é vaidade. Ou seja, a canção do insensato é a bajulação. O que é melhor? É o bajulador que fica aí paparicando você, dizendo que até os seus erros são acertos, até seus pecados são virtudes? Ou a repreensão do sábio? É melhor a repreensão do sábio. Então escute quando alguém repreende você. Eu não sei quanto a você, mas eu sou muito grato quando alguém vem me corrigir. Muito grato. Às vezes pode ser uma correção, uma coisa base, pequena, como, por exemplo, você proferiu uma palavra errada. Um dia eu estava na igreja lá em Vitória, num almoço comunitário da igreja, e eu fui orar agradecendo a comida. E eu disse: Deus, muito obrigado por cada família, muito obrigado por cada pessoa, muito obrigado por cada acontecimento. E eu terminei de orar, encostou um irmão e falou: pastor, o senhor soltou a porcada toda hoje aqui. É um cacófato. Porcada não é correto em português. Então é bom que a pessoa me corrija, não errei mais. Então se alguém corrigir você: opa, essa palavra não é assim, é assim que você fala. Ótimo. Então tem determinadas coisas que a gente pode aprender observando. Tem outra que não basta observar, o outro tem que chegar para você: não é assim que faz, é dessa maneira, daquela outra maneira. Por exemplo, pegando português agora, né? Senhor, abençoa as nossas esposas. Está errado. Ué, mas que negócio é esse? Eu não sabia que foi instituída a poligamia agora. Senhor, abençoa a nossa esposa.
abençoa os nossos filhos, mas abençoa a nossa mulher, abençoa o nosso, se as mulheres tiverem, o nosso marido, né? Então eu não vou dizer, Senhor, abençoa as nossas vidas, só tem um, abençoa a nossa vida, não é as nossas vidas. Não vamos abrir as nossas Bíblias, vamos abrir a nossa Bíblia, se só tem uma aí na sua mão. Então, são coisinhas básicas, quando alguém te ensina, você aprende, não erra mais, pronto. Não fique chateado com a pessoa se eu te corrigiu, fica feliz. Se você pisou fora do caminho, alguém veio lá e te corrigiu, dê graças a Deus, Ele ama você. Agora aquele que chega e bajula você, Ele não está te ajudando, Ele está te atrapalhando a vida. Segunda coisa, mantenha-se íntegro na adversidade, versículo 7, olha aí. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Ou seja, na hora do aperto, tem gente que acaba fazendo coisa errada. Eu gosto de, na hora do meu lazer, assistir um bom filme. Eu ontem assisti um filme, e o cidadão estava com a esposa e o filho, precisando de um tratamento médico, uma cirurgia de alta monta, caríssima, ele não tinha dinheiro, e ele pediu ajuda, ninguém dava jeito para fazer a cirurgia, que a confusão toda, e ele desesperado, que a cirurgia precisa fazer, senão a mulher vai morrer. E aí um amigo disse, olha cara, ele foi pedir dinheiro emprestado ao cara, eu falei, não, eu vou arrumar a sua vida, vamos assaltar um banco. Você vai ter dinheiro para tratar da sua mulher, para deixar de herança para o seu filho. E no desespero, na pressão, na necessidade, ele acabou embarcando nessa canoa furada. E o resultado foi uma tragédia. Então, cuidado, porque na hora da pressão, da necessidade, na hora H, você não negocie princípios. Você não transija com valores absolutos. Você não ceda a ponto de macular a sua honra e o seu nome. Terceira lição. Complete a sua carreira. Olha o versículo 8a. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. Não basta começar bem, tem que terminar bem. Lembra do apóstolo Paulo? Quando ele se despedia dos presbíteros de Éfeso, ele diz assim, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira. Qual era o grande sonho de Paulo? Completar a carreira. Agora ele escreve, 2 Timóteo 4:7, já no corredor da morte, assim, combati o bom combate, completei a carreira. Completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, você precisa completar a sua carreira. Você pode dar 10 voltas, se você tropeçar no último metro da última volta, você perdeu a corrida. Então, mantenha olhar firme no alvo e não deixe de completar a carreira para a qual Deus chamou você. Quarto conselho, não seja impaciente. Olha o versículo 8b. Melhor é o paciente que o arrogante. Hoje tem hora que a paciência fica aí meia estressada, não? Nervos à flor da pele. E quando você fica impaciente, você fala o que não quer falar. Você fala como não quer falar. Você fala na hora errada. E você acaba perdendo a razão. Então, calma. Paciência. Paciência. Para você não perder a razão, não perder a causa, não se atrapalhar. São conselhos práticos de vida. Quinto aspecto aí, seja tardio para se irar, versículo 9, não te apresse em irar-te. Tem gente que bota mais gasolina no fogo. E a ira, ela tem um problema grave. Aliás, tem 2 problemas na ira. Quando o Tiago 1,19 diz assim, todo homem seja o quê? Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então tem 2 problemas na ira. O primeiro deles é o que eu chamo de explosão da ira. É gente que tem estupim curto. Gente que nem tem estupim, é pólvora seca pura. Tem gente que é igual o leitinho, bateu, tomou. Né? Tem gente que eu não levo desaforo para casa. Esse tipo de gente explosiva joga estilhaço em muita gente. Machuca muita gente.
E o que é engraçado, se eu posso dizer isso, é que as pessoas explosivas, elas não têm gastrite e nem insônia. E dizem ainda, eu explodo mesmo, depois eu me acalmo. O problema é que quem convive com você é que vai ficar estressado, vai ficar doente. Então cuidado com a explosão da ira. O segundo problema da ira é o congelamento da ira. A pessoa não explode, mas armazena. Ela guarda. E tem gente que fica cozinhando isso em fogo leve anos. Na hora oportuna, eu jogo aquele negócio. É como um vulcão que entra em erupção e aí cospe fogo. Não perdoa, armazena, guarda mágoa, guarda rancor. Então, Salomão está dizendo, olha, muito cuidado com a ira. Por isso a Bíblia diz assim, irai-vos e não pequeis. Não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Porque se você vai dormir irado, você nem dorme direito. A noite fica longa. O colchão fica cheio de pedra. Você amanhece com a cara amarrotada. E você abriu uma fresta para Satanás entrar. Porque o ódio, a mágoa, o ressentimento, o rancor, a falta de perdão é uma porta aberta para o diabo fazer um estrago na sua vida. Então Salomão está dizendo, não se apresse em irar não. Sexto conselho aí, não veja a vida pelas lentes do retrovisor. Versículo 10, olha comigo. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. A gente vai envelhecendo e eu me vejo um garoto numa carcaça de 66. Minha cabeça é de 18, mas o corpo não ajuda tanto. Mas você conhece gente que diz, tempo bom era aquele. Aí começa a pensar lá atrás. Saudosismo. Vive no passado, mora na saudade. E nem curte o presente, porque parece que a vida dele ficou lá para trás. Nós, com um pouquinho mais de idade, corremos esse risco, sabia? De morar no passado, de viver das glórias do passado. Você já conversou com gente mais idosa que ele conta coisas de 50 anos como se estivesse acontecendo agora, e ele vibra com aquilo, e daqui a 10 minutos ele conta de novo a mesma história para você, como se nunca tivesse contado. Então Salomão está dizendo o seguinte, não more no passado, não viva no passado. E olha que Salomão escreveu Eclesiastes na velhice. Ele escreveu Cantares na juventude, escreveu Provérbios na maturidade e escreveu Eclesiastes na velhice. E ele está alertando sobre isso, para você não morar no passado, não viver olhando para o retrovisor. Porque o passado não existe mais. O futuro não está sob o seu controle. Você só tem o hoje, então viva o hoje. Viva o hoje. Sem saudosismo. Gratidão pelo passado, perspectiva para o futuro, mas a vida se desenrola é agora. E é agora que você tem que viver. Pois bem, vamos agora a um terceiro ponto aqui dos conselhos dele. Busque a sabedoria. Então vamos olhar dois aspectos aí nesse busca a sabedoria. Primeiro, a sabedoria proveitosa, versículo 11. Leia comigo o versículo 11, por gentileza. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. Então, ele está dizendo que a sabedoria é igual a herança. Herança não é uma bênção, gente? Seus pais trabalharam, ralaram, ajuntaram, economizaram, e agora você que não fez tudo isso, recebe um presente, uma herança. É uma bênção, é boa. E ele está dizendo ainda aí, versículo 11, e de proveito para os que veem o sol, ou seja, se você está vivo ainda, eu recebi a herança, uma bênção, não adianta deixar a herança para quem morreu não vai desfrutar da herança. Então, ele está dizendo que a sabedoria é tão proveitosa, ou é mais proveitosa do que receber uma herança. Em outras palavras, o maior legado que você pode deixar para os seus filhos
Não é herança financeira, são os princípios e valores da sabedoria que você deixou para eles, para viverem a vida. A sabedoria, em segundo lugar, é protetora. Olha o versículo 12 comigo. A sabedoria protege, como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. O dinheiro protege, em termos. O dinheiro traz muita coisa boa para nós, ou não traz? Você tem dinheiro, você pode ter um bom plano de saúde. Você não vai para a fila do SUS, você vai no hospital, é atendido na hora. Atendimento VIP. Você precisou fazer um exame, não marca daqui a 6 meses para fazer o exame, quando faz o exame já não adianta mais. Você faz o exame na hora. Protege. Protege você pegar um carro, até blindar o seu carro. Ele protege. Você bota um muro mais alto, você bota um sistema de alarme na sua casa. E é claro que o dinheiro traz benefícios. Mas ele está dizendo que a sabedoria protege muito mais. Porque a proteção que o dinheiro pode lhe dar é uma proteção limitada. Mas a proteção que a sabedoria pode lhe dar, ela é muito mais proveitosa. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Ela dá vida, o dinheiro não dá vida. O dinheiro dá conforto, mas vida não. Mas a sabedoria dá vida. Ele está dizendo aí para você buscar a sabedoria. Outro conselho dele, confie em Deus, versículos 13 e 14, eu destaco 2 coisas também. Primeira coisa, versículo 13, pare de lutar com Deus. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? O que ele está querendo dizer? Nem você nem eu temos o poder de mudar os decretos de Deus, as decisões de Deus. Então, querer medir força com Deus, quebra de braço com Deus, não vai funcionar. Não vai funcionar. O que significa isso? Você e eu precisamos aceitar e reconhecer que Deus é soberano. Eu vou ilustrar isso com a história de Jó. Vocês se lembram da situação que aconteceu com Jó. E qual foi a reação de Jó? A reação de Jó foi perguntar, por quê? E ele fez essa pergunta 16 vezes. Qual foi a reação de Jó? É se queixar. E ele fez 34 queixas contra Deus. Por que ele faz isso? Porque o conhecimento dele é limitado. Por que nós questionamos Deus? Porque o nosso conhecimento é limitado. A gente não conhece a história toda, a gente não enxerga no escuro, a gente não enxerga na curva. Nós não sabemos exatamente toda a extensão da situação, toda a abrangência da situação. Então, quando Deus vai responder para Jó, o que Deus faz? Deus mostra para Jó quem ele é e o que ele faz. A soberania dele, a majestade dele, a glória dele, o conhecimento dele. E, por exemplo, ele diz: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde você estava quando eu cercava as águas do mar? E Deus foi revelando a Jó com perguntas retóricas, fazendo a ele 70 perguntas. Ao fim, Jó só pode fazer uma coisa: agora eu sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e por isso eu me abomino no pó e na cinza. Ou seja, não tente, numa quebra de braço, achar que você é mais sábio, ou conhece mais, ou tem mais poder do que Deus. Você não pode endireitar o que Deus torceu. É o que ele está dizendo. Nós não podemos impor nossa vontade ao Deus Todo-Poderoso. Segundo conselho aqui no Confie em Deus, aceite o equilíbrio da vida. Olha comigo os verso 14, leia o 14 comigo, por gentileza. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra o que há de vir depois dele. Meus irmãos, vamos entender só um pouquinho isso aqui. Há pessoas que pensam que Deus só tem um lado. Por exemplo, é o Deus da vida, mas não é o Deus da morte. Mas a Bíblia diz que Deus é o que dá vida e Deus é o que tira a vida.
Tem gente que pensa que Deus é só o Deus da riqueza, mas não é o da pobreza. Mas está escrito que Ele que enriquece, Ele que empobrece. Tem gente que acha que Deus é só o Deus da exaltação, mas Deus é o Deus que exalta e o Deus que abaixa. Em outras palavras, a vida não é só de coisas boas, a vida também tem seu lado sombrio. É o que ele está dizendo aqui, preste atenção nisso. Versículo 14. No dia da prosperidade, goza do bem. Então festeja, é aniversário, é aniversário. Aniversário é festa. É cerimônia de casamento, é festa. Você não vai para uma festa de casamento, te veste de luto. Você não vai para o aniversário resmungando a vida. Mas na mesma família que tem o dia do nascimento, tem o dia de sepultar um ente querido. O Deus que estava lá no nascimento, está aqui no sepultamento. Porque senão você vai se insurgir contra Deus. Você vai querer ficar amargo com Deus, porque você não entendeu o equilíbrio da vida. Tem o dia de sol e o dia de chuva. Tem o dia de saúde e o dia de doença. Tem o dia da promoção e o dia de ser despedido do trabalho. Quando você aceita esse equilíbrio da vida, você ganha sabedoria. Foi o que Jó perguntou: por acaso recebemos de Deus apenas o bem e não também o mal? Não foi a fala de Jó com sua mulher? Quando ele diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Não, recebemos o bem e o mal também. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é entender o equilíbrio da vida. Outro conselho agora de Salomão: tire os olhos de você mesmo, versículos 15 a 18. Tire os olhos de você mesmo. Você não está com essa cocada preta toda na mão, não. Então, baixa a bola, é o que ele está dizendo. Então vamos ver aqui. Primeiro, a vida nem sempre é justa. Veja o verso 15 comigo. Leia o 15 comigo, por favor. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Já viu isso? Claro que já viu. Aquele cara que é o pior da história, morre de velhice, nem doente ficou. Aí você vê um homem piedoso, uma mulher piedosa, passando uma magrela de doença, de pobreza, de perseguição, para não dizer de homens que foram torturados, martirizados, ainda no alvorecer da vida. E o carrasco, que está maltratando, está lá com saúde, com pompa. Só um exemplo básico: Herodes o Grande e as crianças de Belém. As crianças morrem na infância, 2 anos para baixo. E o bonitão do Herodes manda matar e está vivendo, e as crianças morrendo. Em outras palavras, a vida nem sempre é o quê? Justa. Segundo lugar, cuidado com o legalismo e com a licenciosidade. Esses 2 versículos, irmãos, são dos mais difíceis da Bíblia de interpretar. Tem muita gente chegando à conclusão errada. Então você vai ler comigo os versos 16 e 17, para nós entendermos o que está escrito aí. Vamos lá, juntos comigo? Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. O que é que Salomão está querendo dizer com isso? Aparentemente, ele está querendo, parece que o texto está querendo dizer que você deve ser ensinado sobre o meio termo, né? Ou seja, peque, mas peque moderadamente. Mas não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo? O que ele está falando para nós aqui? Não seja demasiadamente justo. Então, conceder um pouquinho, abrir mão um pouquinho. É isso que ele está ensinando? Não, não. O que ele está ensinando é o seguinte:
Não seja demasiadamente justo, ele está combatendo, condenando aqui o chamado pecado do farisaísmo. É o estrela, é o fariseu. Graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, eu não sou desonesto, eu não sou adúltero, aliás, eu sou até dizimista, eu frequento a sinagoga, eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou. E aí o cara começa a se incensar, botar no pedestal. Não seja demasiadamente justo. Isso é um pecado. E aí, ele está dizendo, cuidado para você não expor sua autojustiça. Você não está com essa bola toda. Então, é isso que ele está tratando. É disso que ele está mexendo aqui. Quando ele fala, não seja exageradamente sábio, o que ele está alertando aqui é com o problema do orgulho. Você conhece gente que parece que ele é o sabichão? Sabe tudo? Ele sempre acha que ele é melhor que os outros. Ele sempre conta uma história em que ele é o herói. Sempre ele sai como o protagonista. Salomão está alertando sobre isso. Cuidado, para que você não ponha você num patamar mais alto do que você de fato deve estar, para que você não se ache melhor do que de fato é, para que você não ache que você é mais sábio que os outros. Então, esse alerta aí para o risco da espiritualidade farisaica e da exposição de si mesmo, da justiça própria. Qual é o conselho básico? Está no 18. Bom é que retenhas isso e também daquilo não retires a tua mão, pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. O que é temer a Deus, gente? Princípio da sabedoria. Por que é o princípio da sabedoria? Porque o único freio moral que o ser humano pode ter na vida é temer a Deus. Se você teme a Deus, você não vai entrar por esse caminho. Se você teme a Deus, você não vai tomar aquela decisão. Pense comigo agora. Pega o contexto do Brasil, né? Da corrupção tão infiltrada, tão enraizada, tão capilarizada nos setores da nossa sociedade, seja no mundo político, seja no mundo empresarial, seja no mundo comercial, seja até na religiosidade. Por que as pessoas fazem isso? Porque num dado momento elas perderam o quê? Temor de Deus. Quando elas demonstram temor, não é temor de Deus, é temor de serem penalizadas. O medo não é cometer o pecado, o medo é ser flagrado, descoberto na prática do pecado. Por que tantos grandões, desculpem da expressão, do Brasil, perderam medo de fazerem falcatruas? Porque estão blindados. Porque sabem que não vão pagar a conta. Porque sabem que vão sair ilesos. Agora, por que eles fazem isso? Porque lá no coração não tem o quê? Temor de Deus. É o temor de Deus que puxa o freio de mão, para você não fazer coisa errada. Porque você não vai dar contas apenas diante de homens, você vai prestar contas ao reto juiz de vivos e de mortos. Então, tema a Deus. É a orientação que recebemos aqui. Vamos a o último ponto de conselho dele. Busque a sabedoria de Deus para superar os problemas da vida. E aí vai do verso 19 ao 29, e aqui algumas coisas que eu destaco. Primeiro, a sabedoria é a melhor protetora. Veja o verso 19 comigo. Pode ler comigo, 19? Vamos. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. O que ele está dizendo? Que um homem sábio tem mais força, tem mais poder do que 10 homens com armas, com músculos e com força. A sabedoria protege mais do que as armas. A sabedoria protege mais do que a força.
A sabedoria é a grande protetora da vida e de uma cidade. É por isso que a Bíblia diz que quando o insensato governa, o povo geme. Mas quando o sábio governa, o povo se alegra. Porque o insensato vai tomar medidas erradas. Ele vai caminhar para um lado errado. Mas o sábio, governado pela sabedoria, as decisões que ele vai tomar vão proteger, vão abençoar, vão enriquecer, vão melhorar a condição das pessoas. Então, é isso que ele está dizendo para nós, que a sabedoria é a melhor protetora, melhor do que a própria riqueza. Segundo ponto que ele coloca aqui, segundo conselho, o pecado é uma realidade universal. Versículo 20, leia comigo, por favor. Não há homem justo sobre a terra, que faça o bem, que não peque. Essa afirmação tem uma precisão teológica absoluta. É a mesma que Paulo vai trazer em Romanos. Vocês se lembram que Paulo tem uma tese em Romanos. Ele começa no capítulo 1, versículo 18, até o final, mostrando que os pagãos estão corrompidos. Corrompidos por quê? Porque eles rejeitaram a verdade por causa da injustiça. Eles não adoraram a Deus, eles construíram imagens para eles mesmos. Eles não adoraram a Deus, eles transformaram Deus em imagem de homens, de quadrúpedes, de répteis. Eles se autocorromperam, porque até mesmo o seu modo natural de relacionamento mudou, de homem com homem, mulher com mulher. E a sociedade foi entrando num declínio, numa decadência total. Ele está descrevendo o mundo pagão. Mas agora ele volta as suas baterias para os moralistas. E diz, não, você é igual ao outro. Porque o que você reprova no outro, desculpem, vocês também estão praticando. E depois ele volta a sua trincheira para os judeus. Vocês também estão na mesma situação de pecado. E ele conclui no capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aqui ele está dizendo, não há homem que não peque. Ele está afirmando aqui o que o concílio, o Sino de Dort, afirmou lá na Holanda, em 1618, 1619, que é o primeiro ponto do chamado 5 pontos do calvinismo, chamado depravação total. O que é depravação total? Não é que todo ser humano está profundamente corrompido ao máximo. Você tem gente decente, não tem? Claro. Você tem gente que não é crente, que é decente. Tem boa família, tem bons princípios, é honesto no trabalho, é estudioso, é respeitador, é um bom cidadão. Certo? Claro. Nem todo mundo está mergulhado no crime. Agora, por que os teólogos então falaram de depravação total? Porque não há nenhuma área da nossa vida onde o pecado não tenha afetado a nossa razão, a nossa emoção, a nossa vontade. O ser humano nasce em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi. O ímpio se desvia desde a sua concepção. Em outras palavras, você não é pecador porque peca. Você peca porque você é pecador. Assim como a laranjeira não é laranjeira porque dá laranja, ela dá laranja porque é laranjeira. Não há nenhum ser humano que tenha nascido, exceto Jesus, que não tenha herdado o pecado original. Porque Jesus não tinha pecado, porque ele não foi resultado de uma relação natural de um homem e uma mulher. Ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. O único que foi semente da mulher, nascido neste mundo, foi Jesus. Todo ser humano é semente do homem e não da mulher. E na própria concepção, no próprio nascimento, já está a essência da queda, porque todos pecaram, e pecaram porque em Adão todos nós caímos. Todos nós caímos. É isso que ele está dizendo.
Preste atenção no terceiro ponto. Não se aflija com as críticas. Vamos entender isso aqui, porque isso aqui é muito pedagógico para nós. Então você vai ler comigo o verso 21 e 22. Vamos juntos? Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. O que é que Salomão está ensinando aqui? Filtre o que as pessoas falam com você. Lembra da ilustração que eu fiz no culto da manhã? Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. Então, se você ficar escutando tudo que as pessoas falam, você vai adoecer. Há palavras boas e há palavras más. Há palavras verdadeiras e há palavras mentirosas. Há palavras sensatas e há palavras insensatas. Há palavras que são remédio, há palavras que são veneno. Há palavras que dirigem e há palavras que naufragam. Há palavras que dão vida e há palavras que matam. A morte e a língua estão no poder da língua. Então, cuidado com o que você escuta. Filtre isso. Até porque, ele diz o seguinte, até porque, se as pessoas escutassem tudo o que você fala, elas não seriam suas amigas. Um puritano, no século XVII, diz o seguinte: se todos os homens soubessem o que cada um diz sobre o outro, não haveria 4 amigos no mundo. Eu sei que você não faz essas coisas. Mas não é verdade isso. A gente fala bobagem do amigo, que se ele escutasse, ficaria com raiva da gente. Então vai devagar com esse negócio. Tire por menos. Quando as pessoas falarem de você, dá um desconto. Então não se aflija tanto com as críticas. Esse é o ponto que ele está tratando. Terceiro ponto, quarto ponto que ele está tratando. Você não é suficientemente sábio. Baixa a bola. Olha o versículo 23, leia comigo. Tudo isto experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio. Mas a sabedoria estava longe de mim. O sábio é aquele que sabe que não sabe. Quanto mais você sabe, mais você tem consciência que quase nada sabe. Pense comigo, por exemplo, na questão de doutorado. O que é uma tese de doutorado? Uma tese de doutorado é quando você estuda um assunto, e desse assunto você pega um ponto. E naquele ponto você é doutor. Mas quem é doutor naquele ponto tem ciência de que todo o restante ele tem um conhecimento básico, mas não profundo como naquele ponto. Quando uma pessoa que não tem noção do todo, ele sabe só um ponto e acha que sabe tudo. Então qualquer pessoa que você vê arrastando papo, é porque ele sabe muito pouco. É lata vazia que faz barulho. É igual o pelicano. O pelicano não sabe fazer voos nem altos nem longínquos. E por que não? Porque tem o papo muito grande. Quem tem o papo muito grande não faz voos longos nem altos. Ele acha que é sábio. Ele diz que é sábio. Mas a sabedoria está longe, 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 longe dele. É isso que o Salomão está dizendo. Então, baixa a bola. É o que ele está orientando aí. Mas mais do que isso, você também não é suficientemente conhecedor. Versículos 24 e 25, vão comigo? O que está longe
e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. E veja que Salomão era o cara mais culto e mais sábio da sua geração. E ele aplicou o coração a conhecer, a investigar, a buscar a sabedoria. E meu juízo de tudo. E ele vai concluir que você não domina esse conhecimento. Ninguém, no passado é curioso isso, você vê os filósofos do século XVI, XVII, XVIII, sobretudo XVII, XVIII, chamados de enciclopedistas. O que era um enciclopedista? Era um cara que tinha um conhecimento de tudo. Você trata de Coca-Cola, ele sabe a forma da Coca-Cola, de onde veio, que ano que começou. Tá? Você fala de carro, ele vai começar a dar uma lição para o de carro. Você fala de astronomia, conhece astronomia. Você fala de teologia, sabe teologia. Você fala de biologia, fala de biologia. Você fala de química, fala de química. Ele sabe de tudo. Mas esse sabe de tudo, não é sabe de tudo. Porque ninguém esgota o conhecimento. Só Deus é dono do conhecimento. Só Deus tem todo o conhecimento. Só Deus é onisciente. E quanto mais o homem sabe, mais humilde ele é, porque ele tem pelo menos consciência de que não sabe tudo. Só o raso bate palmas para si mesmo, para dizer que sabe. Quem sabe, não fala que sabe. Quem sabe, é humilde. É isso que ele está tratando com a gente aqui. São conselhos para uma vida melhor. Sexta lição que ele vai trazer: fuja da sedução sexual. Versos 26 a 28. Você pode ler comigo esses 3 versos? Vamos juntos? Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um, como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Bom, vamos procurar entender isso aqui. Tem muita gente que acha que Salomão é misógino. Ele está contra as mulheres aqui, está decepcionado com as mulheres. Mas, na verdade, quando você vai ler o conjunto da obra, não é isso que ele pensa, de forma nenhuma. Ele vai descrever, por exemplo, no capítulo 9, versículo 9, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigas debaixo do sol. Se você for para Provérbios, há vários versículos em Provérbios que trata da dignidade da mulher, do valor da mulher, da importância da mulher, textos escritos por Salomão. Então, não é o ponto aqui que está desmerecendo a mulher, né? Então, o segundo ponto é que ele fala de uma rede, que é a questão da sedução sexual fora do casamento. E ele caiu nessa rede. Ele caiu nessa rede. A ponto de lá em 1 Reis, capítulo 11, esse homem que lá no começo do seu governo, ele pede a Deus sabedoria, e Deus dá sabedoria e riqueza para ele, ele vai construir templos a deuses pagãos. E ele vai fazer sacrifícios a deuses pagãos. Por causa de quê? Da influência das mulheres pagãs com quem ele contraiu casamento, casamentos políticos. Segundo ponto, é que ele teve, diz a Bíblia, 700 princesas, 300 concubinas, 1000 mulheres no seu harém. Ora, é óbvio que vai ter frustração, porque não há espaço no coração do homem para amar mais de uma mulher. O projeto de Deus é a monogamia. Os casamentos poligâmicos na história, você pode ver, não só nos relatos da Bíblia, mas nas religiões hoje que permitem poligamia, a família é disfuncional.
É disfuncional. Você tem meio irmãos. Como é que convive debaixo do mesmo teto? Com uma só já é problemático, e com duas, e três, e 10, e 100, e 1000. Brincando um pouco, já imaginou o cara ter 1000 sogras? 10.000 cunhados? A vida dele é uma perturbação. O cara não tem paz mesmo. O que vai colher é decepção mesmo. Então, o que ele está mostrando aqui para nós, irmãos, é o perigo da sedução sexual. É o assunto lá de José com a mulher de Potifar. Se o José cai ali naquela rede, naquela armadilha, a vida dele estava destruída. Então, essa amarra, esse cipual, ele diz, é pior que a morte. É pior que a morte, é mais amarga do que a morte. Então, cuidado, muito cuidado. Sobretudo nesse mundo que nós estamos vivendo, que aplaude o adultério, que incentiva o adultério, onde princípios e valores já acabaram há muito tempo. Como o pastor Erival disse hoje aqui no intervalo, onde jovens acham que namorar é ir para a cama, onde a fronteira parece que não existe mais. Então, fica aqui o alerta para a vida. Cuidado com a sedução sexual fora do casamento. E, finalmente, ele termina dizendo o seguinte: a culpa não é de Deus. Olha o último versículo, 29. Vamos ler juntos? Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então, vamos entender algumas coisas. Primeiro, ele está dizendo aí que Deus criou o homem, que o homem não é resultado de uma evolução. O homem tem sua origem em Deus. É Deus quem formou o homem, é Deus quem criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, homem e mulher. Então, não tem evolução na história. Segundo, Deus criou o homem perfeito. Perfeito. Está lá em Gênesis 1:31. Depois que Deus criou todas as coisas e conclui a criação com o homem e fecha tudo com a mulher. Portanto, a mulher é a obra-prima de Deus, a mais bela obra de Deus. Eu costumo brincar que quando Deus foi fazer o homem, Deus pôs a mão no barro. Mas quando Deus foi fazer a mulher, ele pegou a matéria-prima melhorada. Pegou o osso do homem. É por isso que a mulher é um osso duro de roer, como alguém já disse. Criou perfeito. Segundo, terceiro, o homem caiu. A queda, lá em Gênesis 3. Caiu. Caiu porque desobedeceu. Caiu porque não seguiu as regras. Caiu porque não obedeceu os princípios. Caiu porque rebelou-se contra Deus. Caiu porque ficou insatisfeito com o que já tinha. De repente o jardim de delícias já é um lugar michuruco, sem qualquer deleite, sem qualquer prazer, sem qualquer relevância. Eles querem agora é muito mais, eles querem ser iguais a Deus. Mais do que isso, o pecado do homem foi deliberado. Deliberado. Ele não foi forçado a pecar. Ele deliberadamente pecou. Agora o pecado é universal. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não ponha em Deus a culpa desta bagunça que virou. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. A culpa não é de Deus, a culpa é do homem. São conselhos para a vida. É claro que Salomão ainda não tem toda a lucidez aqui, que ele vai demonstrar lá no final, porque ele está olhando ainda um mundo de vaidade debaixo do sol. E toda a sabedoria para a vida está em Cristo.
Todo o conselho de Deus está na palavra. E a nossa esperança, meus irmãos, dentro de um quadro que ele termina, que o homem se meteu em muitas astúcias, é que nós temos redenção em Cristo Jesus. Essa bagunça que o homem criou tem jeito. E o jeito não está no homem. Não está na filosofia, não está na psicologia, não está na ciência, não está nas artes, não está na literatura, não está na religião. A única maneira de acertar isso está em Cristo Jesus. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para nos libertar dos nossos pecados. Ele veio para quitar a nossa dívida, perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. E o Espírito Santo pode nos regenerar e nos santificar e nos transformar à imagem de Cristo, para que nós sejamos resgatados àquele plano original de Deus. Então, tem esperança, tem saída, e a porta de saída é Jesus. O caminho para a restauração é Jesus. Jesus é o único que pode nos dar vida e vida em abundância. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos o privilégio de termos a Bíblia aberta. Nós te rendemos graças porque esta escola dominical tem tido zelo na instrução da tua palavra, nas mais diversas classes, desde as crianças mais tenras às pessoas mais idosas. Acabamos de ouvir tantos conselhos e precisamos de sabedoria para aplicá-los em nossa vida, para que sejamos parecidos com Jesus, transformados de glória em glória na imagem de Jesus pelo Espírito Santo. Não podemos mudar a nós mesmos, mas o Espírito Santo é poderoso para fazer esta obra em nós. E necessitamos, Deus, de sermos transformados dia a dia, porque a nossa luz deve brilhar até ser como a luz do dia perfeito. Então queremos mais de Ti, precisamos mais de Ti, para sermos conformados à imagem de Cristo e atingirmos a estatura do varão perfeito que é Cristo. Obrigado por esta manhã, louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados, até daqui a pouco no culto das 11, se Deus permitir.